Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está chegando agora. Estamos aqui para mais uma resenha no canal Softball. Obrigado aos novos inscritos e a turma que faz o comentário zoeira no pós-vídeo. Vamos falar de Libertadores, Timão e Rosário, Rosário Central da Argentina e o Corinthians aqui do Brasil. Estádio lotadinho, a torcida do Corinthians foi com tudo, o tradicional vai Corinthians e o Poropopó. Equipes recheadas de estrelas, né? Bem treinadas, fortes taticamente, principalmente nos setores defensivos. O jogo, né? O primeiro tempo super disputado, pegado, sem grandes lances técnicos, mas muita luta, né? O Rosário Central é um bom time, é um time organizadinho, certinho, ajeitado, né? O Almirão sempre foi treinador de jogar pelo resultado, então por isso que estava bem certinho ontem no jogo contra o Corinthians. E o Corinthians disputou forte, né? O Diniz está conseguindo achar o jeito de jogar do Corinthians, né? Um jeito operário, que joga por uma bola, joga lutando, joga na raça, né? Então foi, cara, que de primeiro tempo muito disputado, onde eu destaquei o Ranieri, né? Muitos amigos comentando coisas, o Ranieri tá jogando muito bem, cara, tá bem pra caria. O Di Maria tava discreto e até porque ele tava sendo engolido pelo sistema defensivo do Corinthians. O segundo tempo, o Ranieri piava na cabeça, né? É brincadeira, né, bicho? O cara começa o segundo tempo sabendo que tem um cartão amarelo. Por que vai fazer essa bobagem? Né? Levantar o pé numa dividida. É burrice, bicho. Foi expulso de forma justa, dureza pro Corinthians, porque daí o Rosário Central adiantou as linhas e começou a dificultar o trabalho do Corinthians, né? E aí o Corinthians botou mesmo a carapuça, a camisa do time operário, né? Time extremamente operário, raçudo, né? Sofrido. Porra, aí a torcida foi a loucura, rapaz. E aí entra Memphis Depay, o holandês, que é caro, mas, cara, a gente às vezes esquece um pouco da razão, vai na emoção e, né, joga pro alto esse cara aí e vai, holandês. O cara numa bola só bateu uma falta de forma inteligente, rasteira, morrendo perto da primeiro pau da meta defensiva do goleiro do Rosário. E o Bidon, como ele merece esse gol, esse guri, né, bicho? Joga demais. Olha, se tiver um bom empresário, vai pra seleção, porque a gente sabe como é que é o esquema da seleção CBF, Rede Globo, Nike, Plim Plim. Então eu acho que se ele tiver um bom empresáriozinho, porra, é nome certo numa seleção brasileira que quer fazer um processo de renovação. O guri joga demais, cara, né? Pra mim ele tem estilo de jogo Barcelona tic-tac, cara. Não tô dizendo que ele vai ser um monstro, não é isso. Mas eu tô dizendo que o caminho dele até agora mostra de que ele ainda tem muito potencial pra jogar, cara, né? Memphis Depay, caro, sim. O retorno é gigantesco, né, cara? O retorno que esse cara traz pro Corinthians é sensacional, né? Ele entra na partida, ele muda o jogo. Até o canto da torcida fica diferente. É uma aura, como diz o Farma Aura, né? Que a galera fala aí. Também destacar o Gustavo Henrique, monstro, né, cara? Como tá jogando esse cara. O Paulista também, ao lado dele, ontem jogou muita bola, né? O Bidon, que eu já destaquei, o Mateuzinho, que raça, né, bicho? Que raça, Mateuzinho. O Bidu lá no lado esquerdo também jogando muita, mas muita bola. Olha, o Corinthians fez uma partida sensacional, cara, de muita raça, muita luta, né? E superação, né, para chegar nessa quarta de final de Libertadores. Vai, Corinthians! O primeiro jogo é lá em La Plata, na casa dos caras, o Estudiantes de La Plata, outro argentino, time enjoado, cascudo, não vai ser fácil pro Corinthians. Mas se o Corinthians conseguir jogar com essa raça, com esse empenho, olha, jogo da volta, sei não, hein? Pode estar pintando Corinthians aí nessa semifinal, hein? E provavelmente deve voltar André e Yuri Alberto. Porra, já faz uma diferença também aí nesse meio de campo, nesse ataque. E na Sul-Americana tivemos Vasco da Gama. O gigante acordou, vitória do gigante Vasco da Gama. Cara, 4-1
na casa do Olímpia, não é para qualquer um. Tudo bem que o futebol sul-americano tá numa draga desgraçada, né? Os outros times, tirando o Brasil, né? E mesmo assim ainda é Palmeiras, é Flamengo, né? Às vezes vem correndo por fora o Cruzeiro, mas daí toma a rasteira do Flamengo, o Corinthians que vai a trancos e barrancos, mas dos últimos tempos aí é Palmeiras e Flamengo. Mas o futebol da América do Sul como um todo tá ladeira abaixo. Há que se respeitar ainda quem joga lá na altitude, mas daí só se eles fazem um resultado muito forte no jogo de ida, ou no jogo da volta, no jogo de ida principalmente, né? Para matar um brasileiro. E os argentinos, que a gente ainda botava a ver que era o Boca, o meu Boca, e o River Plate, também estão numa draga desgraçada. Mas mesmo assim, ganhar do Olímpia lá na casa do Olímpia não é fácil. E o Vasco ganhou com gols de Matos, Thiago Mendes, capitão raiz, aguentou tudo caladinho, sabe? Deu de dedo no seu Neymar Júnior. E ó, tá aí, ó, foi, cara, o retorno foi fantástico, né? Trabalhou quieto na humildade. Pena que já é um jogador meio veterano, porque senão era um cara que podia ser espiado pelo Ancelotti. Mas a gente sabe como é que é a seleção CBF Rede Globo Night Plim Plim, então não adianta nem a gente especular muito o nome aí. Mas é um gurizão que tá jogando muita bola, raiz, capitão raiz. Merecido o gol, né? E ele participou intensamente da partida e da jogada do gol dele. David fez o outro e o Adson Show, o Adson fez um golaço também. E o Spinelli, o príncipe da colina, que beleza, né? O Spinelli. E a barreira, né? A barreira virou baile lá no Defensores del Chaco. Que beleza, né? O Vasco tá voando nas Copas, hein? Já está nas quartas da Copa do Brasil e agora garantiu quartas da Sul-Americana, né? Realmente para lavar a alma do Vasco nesse aniversário, né? Hoje o Vasco está completando alguns anos de vida, né? De muita luta no futebol brasileiro, né? E o treinador do Vasco, o Portuga, disse que vai com força máxima nas 3 competições, não vai poupar ninguém. Quem tiver bom pro jogo, vai pro jogo. Então ele quer disputar bem o Brasileiro, quer disputar bem a Copa do Brasil, quer disputar bem as quartas de final da Sul-Americana. Tá certo. Resumindo o babado, meus queridos, São Paulo classificado, Fluminense classificado, Vasco classificado, Santos classificado, Palmeiras classificado, Flamengo classificado, Galo classificado, Corinthians, vai Corinthians, classificado, Mirassol eliminado nos pênaltis e quase passou, e o Cruzeiro eliminado pelo Flamengo, confronto brasileiro, e o Botafogo foi humilhado pelo Cienciano. Que coisa horrorosa o Botafogo. Cara, os clubes brasileiros passaram e passaram muito bem. O Mirassol quase passou, porque jogou muito mais bola, né, para passar. Só que jogou com time alternativo, que poderia, eu vi assistir o jogo, pensei que ia passar, com time alternativo. E o Cruzeiro foi um confronto brasileiro, né? Não tem, foi eliminado. Então, quer dizer, os times brasileiros dando de dedo, né, desfilando nas competições da Conmebol Sul-Americana. Meus queridos, agradeço de coração todos os novos inscritos e quem compartilha o vídeo na rede social e quem faz principalmente a inscrição no canal Softball. Obrigado!